Oi pessoal, tudo bem? Professor Pedro aqui. Começo hoje com vocês então o módulo final aí da disciplina de Ecologia e Sustentabilidade. Vocês trabalharam até agora com o professor Bica, com o professor Júlio César, várias coisas aí em termos teóricos, né, do que é ecologia, principalmente para quem não é biólogo aí da nossa turma, alguns conceitos super importantes aí de biodiversidade, de ecologia e tal. E a ideia toda dos impactos, né, da ideia de conservação da biodiversidade e os impactos que o homem causa nos ambientes aí naturais e em termos não apenas ecológicos e biológicos, né, mas também sociais e econômicos, vocês viram alguma coisa. Então eu vou entrar na disciplina agora dando uma abordagem um pouquinho diferente nessa nossa primeiro encontro aí, que obviamente não é presencial nesse momento, né, e eu estou gravando essa aula para vocês para comentar um pouquinho sobre a ideia de sustentabilidade, agora que a gente vai entrar na sustentabilidade mais a fundo do que vocês viram até agora. Vocês viram até agora mais estudos de caso, digamos assim, do que a big picture assim, da sustentabilidade, né? Que a minha ideia vai ser trabalhar isso com vocês. E nessa primeira aula, a gente vai tratar sobre aspectos epistemológicos aí, e contextualizar a questão da sustentabilidade. Eu vou retomar com vocês um conceito de sustentabilidade que o Bica trabalhou com vocês, que foi muito breve, pelo que eu vi. Só que a gente vai ir um pouquinho mais a fundo na parte epistemológica, ou seja, a gente vai estudar as origens aí quase filosóficas aí da sustentabilidade, históricas também, mas um pouco mais de epistemologia mesmo, da origem e do estudo do que é esse conceito, né? Qual é a raiz desse conceito. E basicamente na aula de hoje eu vou tentar conversar com vocês sobre esses aspectos mais gerais para a gente dizer o que é sustentabilidade e o que não é, que talvez seja mais importante. E depois a gente vai entrar na próxima aula na questão de energia, consumo e geração, né, e os impactos, né, ambientais que a energia que a gente precisa gera. E depois o nosso uso de recursos naturais e padrões de consumo. E por último a questão de resíduos, né. Tudo isso dentro do espectro do que eu vou falar hoje, em termos teóricos, do que é sustentabilidade, que isso é muito importante, tá? Então, imediatamente a gente vai trabalhar então esses aspectos epistemológicos e a contextualização da ideia de sustentabilidade em termos não apenas ecológicos, mas numa visão um pouquinho maior do que simplesmente a biodiversidade. Bom, referências que vocês podem usar para essa aula aqui, para estudar além, né, e para ver da onde eu tirei boa parte do que eu vou discutir com vocês aqui. Esse livro aqui está disponível na biblioteca, eu acho que é o único desses três que está disponível na biblioteca online da PUC, naquela minha biblioteca, né? Vocês podem acessar esse livro e ler ele online. Uh, e esses dois livros aqui também eu uso bastante coisas deles, tá? Só que eles não estão disponíveis online que eu saiba. Talvez vocês consigam aí PDFs de formas alternativas que não é na biblioteca, provavelmente consigam isso, né? Mas enfim, esse trabalho aqui é um trabalho super interessante do ponto de vista de, como eu falei para vocês, o que não é sustentabilidade, né? Que é o título do livro, o subtítulo, né? O que é, o que não é sustentabilidade. Uh, esse livro do Veiga fala mais de desenvolvimento sustentável, que é outra coisa, não é sustentabilidade, é totalmente diferente, né? São conceitos que têm uma raiz que parece semelhante, mas não é. E esse trabalho aqui, do Mariotti, ele é um trabalho um pouco mais distanciado da ideia biológica que vocês viram até o momento nessa disciplina. Ele é um trabalho que o pessoal, é um livro, na verdade, né, que o pessoal usa muito nas áreas mais de economia, de administração e tal, porque ele fala um pouco de sustentabilidade em termos mais amplos do que a sustentabilidade ecológica ou dos sistemas biológicos, né? Ele fala bastante com exemplos de empresas, por exemplo. Né? E isso acho que é interessante para uma visão um pouquinho diferente também na disciplina do que, porque eu também sou biólogo, né? Assim como o Bica, eu também sou biólogo, então eu vou dar uma visão de vocês muito de biólogo, né? Apesar de eu uh, me voltar nessa primeira aula, pelo menos mais para uma ideia mais epistemológica e filosófica do conceito de sustentabilidade aí. Tá? Então, basicamente, essas três referências são as básicas. Eu vou mostrar uma lá no final da aula,
que é bem importante também, só que é um livro um pouco mais denso que não é necessariamente voltado para a sustentabilidade, mas vocês vão ver como ele se aplica muito bem. Bom, a primeira coisa que eu queria discutir com vocês aqui é uma pergunta bem simples, né? Bem simples, mas que é muito, muito importante para a gente levar essa nossa conversa de hoje aqui, esse, infelizmente, monólogo, né? Eu gostaria de estar presencialmente com vocês, mas o momento não permite, né? É sobre sustentabilidade. A pergunta que eu tenho para vocês aí, que vocês podem até dar uma pausa aí no vídeo para pensar sobre isso, porque é bem importante esse exercício, né, de raciocínio, é se a humanidade, se a nossa espécie, né, se a nossa sociedade global tem um problema real em relação à sustentabilidade. Eu acho que isso é bem importante a gente se perguntar. Por que eu acho relevante a gente se perguntar isso? Porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tem uma parcela bem grande da sociedade que nega esse problema, né? Fala que esse problema não existe, que esse problema é, na verdade, um entrave para o crescimento, né? Crescimento em múltiplos aspectos, tá? E eu não vou entrar aqui em nenhuma discussão política na medida do possível, mas assim, para ter sentido a discussão sobre sustentabilidade, a gente tem que admitir o problema. A gente tem que admitir que tem um problema. Então eu vou tentar mostrar para vocês que tem um problema. Só que antes disso, a gente tem que estabelecer o que é a sustentabilidade. E isso talvez seja um problema em si, ou por si só, para a gente aqui, porque sustentabilidade é algo complexo. Eu vou retomar com vocês o conceito que foi trabalhado em aula, que o Bica trabalhou com vocês, que é dessa referência aqui, que é sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, distinções filosóficas e implicações práticas, que é super interessante esse trabalho aqui, e que ele dá um conceito muito simples de sustentabilidade, e que ele é ótimo, ótimo do ponto de vista de trabalho pragmático, assim, né? Que é o estado de equilíbrio dinâmico, ou seja, é um equilíbrio que varia, né, de ambas as partes aqui. Que partes são essas? Necessidades humanas e necessidades da natureza. Eu tenho que atender a essas duas necessidades num equilíbrio dinâmico para atingir o que é chamado aqui de sustentabilidade nesse conceito. É um conceito totalmente operacional, né? Totalmente operacional de sustentabilidade e muito útil do ponto de vista de tomada de decisão. Então vocês vão ver que esse conceito, algo muito parecido com ele, é utilizado em políticas públicas em alguns lugares do mundo e tal, ou algo muito parecido com esse conceito, né? Na verdade, a gente vai ver um conceito um pouquinho mais amplo, mas que envolve outras coisas que não apenas necessidades humanas e da natureza. Mas enfim, é um conceito tranquilo da gente entender. O que é a ideia desse conceito? Que a gente tem que atender necessidades da humanidade, ou seja, da sociedade como ela é hoje, ou como ela é em qualquer momento histórico, né? Esse que é o ponto, e atender também necessidades da natureza. E aqui, entre parênteses, biodiversidade, né? Tem que ser atendidas também. O problema desse conceito aqui é o nível de complexidade dele. E a gente já vai voltar para essa questão de complexidade, porque necessidades humanas é algo extremamente relativo. Vocês viram também em aula já que as necessidades humanas ou o impacto causado por que um humano faz ou consome no Brasil é diferente do que um humano faz ou consome nos Estados Unidos, né? A gente vai retomar um pouquinho isso também. Então isso é altamente relativo, portanto o conceito se torna relativo, e conceito relativo é bem ruim, é complicado, né? Necessidades da natureza. Isso talvez seja mais relativo ainda. Quais são as necessidades da natureza? O que a gente deve conservar, preservar, etc. Bom, o conceito aqui parece, como eu falei no início, super simples, né, e pragmático, mas se a gente vai levar em conta a variabilidade e o nível de incerteza dessa questão de necessidades humanas da natureza, é um conceito bem complexo, né? Bom, a diferença de desenvolvimento sustentável é que tem essa palavra aqui, ó, desenvolvimento. Né? O desenvolvimento sustentável tem a ver com tentar compatibilizar o ganho, e a gente vai falar mais para o meio da aula dessa questão de ganho e sustentabilidade, com algumas práticas sustentáveis. Né? Então é diferente do conceito em si. Desenvolvimento sustentável é um método, é quase como se fosse um guia para
estabelecer ou definir políticas de, por exemplo, produção de uma empresa com base em algumas premissas e limitações, né? Isso não é sustentabilidade. Sustentabilidade é algo muito maior. Nesse conceito aqui, falta algo muito importante que está no conceito de conservação que vocês trabalharam em aula. Conservação da biodiversidade tem uma diferença em relação à palavra preservação, que vocês devem ter discutido isso à exaustão com o Bica, né, porque ele fala bastante sobre isso. Conservação implica manejo, que é o uso, né, da terra ou a intervenção humana na biodiversidade, nos ecossistemas, nos processos, enfim. Isso é bem importante, porque é impossível a gente não ter intervenção humana, né? Hoje em dia, em praticamente qualquer sistema ecológico ou biológico, ou qualquer sistema natural ou seminatural. Mas o importante dessa definição que eu queria que vocês retomassem aqui para essa aula é essa ideia de uso sustentável de recursos em longo prazo. Porque nesse conceito aqui de sustentabilidade, falta a ideia de temporalidade. Porque sustentabilidade é atingida quando eu tenho esse equilíbrio, quando eu atendo necessidades humanas, mas eu atendo as necessidades da natureza também. Mas a ideia é que isso seja perpétuo, né? É que eu consiga fazer isso a longo prazo e não necessariamente num processo. Por exemplo, eu trabalho ou eu tenho uma empresa de calçados, né? Daí eu trabalho com couro. E beneficiamento de couro é algo muito, muito complicado do ponto de vista de poluentes e tal. Se eu tenho uma empresa grande, enfim, eu vou trabalhar com vários voláteis, também com cola, é um problema bem sério. Eu vou ter um descarte grande de materiais que são potencialmente danosos e tal. Aí eu vou adotar uma ideia de desenvolvimento sustentável e daí eu vou adotar na minha empresa boas práticas, tal, que eu vou reduzir vários insumos que são poluidores, enfim. Isso é alcançar a sustentabilidade de longo prazo? Isso até pode ser para a minha empresa, mas se a gente pensar que eu continuo liberando poluentes, né, eu continuo causando problemas com o processo industrial que eu estou trabalhando, a ideia é que esse longo prazo aqui deveria ser ad eternum, né, que é aquele termo em latim. E raramente algum projeto ou alguma iniciativa que a gente chama de sustentável pensa sobre isso. Ela pensa basicamente em sustentabilidade com um termo em inglês que é greenwashing, que é pintar de verde, a tradução livre que eu estou fazendo aqui, né, um processo, que a gente dizer que ele é sustentável porque isso vende hoje em dia, muito. E isso é bem interessante para o empreendedor, mas não necessariamente é sustentável, não necessariamente atende à conservação ambiental. Bom, o que ou quanto, né, é esse longo prazo? Isso é um problema. A gente vai voltar para ele mais além na aula, mas isso é um problema bem sério. E não é um problema porque a gente não consegue definir que esse longo prazo seja para sempre. Não é isso. É que a nossa espécie literalmente tem uma limitação biológica de entender longo prazo. Nós temos um problema com isso. Eu vou falar um pouquinho de longo prazo, rapidamente com esse vídeo que vocês viram com o Bica, esse conceito, se a Terra só tivesse 24 horas. Ele tem alguns minutinhos aí, eu vou dar um play e eu vou botar o áudio para vocês aqui com um fone, talvez fique meio ruim o áudio, mas daí vocês podem ouvir depois isso aqui colocando no YouTube de vocês aí. Ever thought, what if Earth only existed for 24 hours? In the first 10 minutes itself, the Earth collides with planet Theia, resulting in the creation of Moon, without which our days would have been only 6 hours long. Life originated at 4 a.m. with unicellular organisms, the true ancestors. Teaspoonful of soil contains more organisms than all humans. The single-celled organisms have moved to multicellular organisms, and life begins to prosper on Earth as we see the first instances of sexual reproduction. Seaweed has started growing, and oxygen is now spread across the Earth's atmosphere. Marine animals, who take up 99% of the planet's population, only came into existence in the last 3 hours. It is only now that we see land plants growing. Yes, the marine life came even before the plants on Earth. Think about this the next time you order yourself a seafood platter. It is not until 10:56 p.m. that dinosaurs appeared. Wait, we're still at just dinosaurs?
But as our history books tell us, the dinosaurs went extinct, but the mammals survived. It is already 11:39 p.m. and no humans? The day is almost over. You must be wondering, when do we arrive? It took almost 4.6 billion years of evolution for us to exist, and we have changed so much in so little time. The Homo sapiens of today have only had a culture for less than 50,000 years. Do you think there's still time? Pessoal, essa pergunta que o vídeo faz no final é muito relevante. Vocês acham que dá tempo? Dá tempo do quê? A gente já vai falar sobre isso, tá? Mas assim, a ideia desse vídeo é que vocês tentem, aí na cabeça de vocês, enquanto vocês estão me ouvindo falar aqui, conceber essa amplitude de tempo geológico. Porque para a gente definir a questão temporal da ideia de sustentabilidade, para quanto que a gente precisa ser sustentável, quanto tempo a gente precisa ser sustentável, se é para sempre, quanto que é para sempre. Isso não existe. Os projetos têm que ter tempo, né? Tem que ter uma definição temporal. E a gente tem uma dificuldade gigantesca de abstrair conceitos como tempo e volume, espaço. A gente tem uma limitação na nossa espécie bem grande em relação a isso. A gente consegue pensar no máximo 10 mil anos para trás ou para frente em termos de tempo. Tem uns trabalhos que mostram isso, e a gente consegue abstrair em termos de tamanho apenas um tamanho 1000 vezes menor do que nós mesmos, né? E 1000 vezes maior. Portanto, a gente não consegue, simplesmente não tem capacidade cognitiva para abstrair o tempo geológico que foi descrito nesse vídeo aí. A gente vai ver mais além que isso é um baita de um problema para pensar em sustentabilidade, tá? Já vou falar por quê. Assim, vocês já viram, em relação à nossa pergunta, se tem um problema de sustentabilidade ou não no nosso planeta, se a nossa espécie tem ou não um problema, que vocês viram que naquela escala geológica, isso aqui tudo, que é do ano 1000 até o ano 2050, que está projetado aqui, é basicamente nada, né, em termos geológicos, né? É nada. Só que num intervalo de tempo muito pequeno, nós começamos a crescer com um padrão aqui. Esse padrão, vocês viram isso em aulas anteriores com Bica, é um padrão chamado de exponencial. E o crescimento exponencial é aquela ideia, bom, isso vocês estão vendo agora provavelmente quase todo dia na mídia, pela questão do coronavírus, né, da pandemia, que nós temos crescimento exponencial em termos de infectados, né, no Brasil, por exemplo, né, a cada X dias dobra o número de infectados, né, isso é um crescimento exponencial. É uma coisa descontrolada, incrivelmente rápida, e nós estamos crescendo no planeta como se nós fôssemos uma bactéria, na verdade, né? Então a ideia é essa. Isso aqui, por si só, seria um problema, porque o nosso crescimento tem que ter alguma limitação. Ele vai ter que ter flutuações, né? Onde é que tem essas flutuações? Eu não estou vendo aqui, mas eu tenho algumas flutuações aí, eu tenho morte de muita gente em algumas pandemias e tal, mas eu não tenho flutuações abruptas, né? Quando que vai aparecer isso? Vai aparecer isso quando a gente aumentar essa escala de anos aqui de 1000 para 50 mil. A questão é, nós vamos sobreviver como espécie, como sociedade por 50 mil anos para conseguir detectar uma variação dessas? Essa pergunta não tem resposta, né? E assim, se essa variação é grande nesse intervalo pequeno de tempo, imaginem que para a Terra, para o planeta, e eu vou chamar de Terra a partir de agora, mas imaginem que quando eu estou falando Terra, eu estou falando de toda a biodiversidade que tem na Terra, né? A Terra como grande organismo, né? Naquela ideia de hipótese Gaia e tal. A Terra como uma esfera que é um sistema fechado, né? De biodiversidade aqui dentro, o único que a gente conhece até o momento, tem aí vida na Terra, né? Mais de 450 milhões de anos, né? E aqui já tinha bastante vida na Terra, né? Esse ponto está marcado por quê? Porque nesses pontinhos aqui são os eventos de extinção que aconteceram na Terra. Então, para a gente colocar em perspectiva o que a gente está fazendo com a Terra hoje, ou com nós mesmos hoje, né, a Terra já passou por pelo menos 5 eventos, grandes eventos, né, conhecidos de extinção em massa. Esse evento aqui é o primeiro, que aconteceu no Ordoviciano, extinguiu
entre 60% e 70% da vida na Terra. Então vejam que não é 60% ou 70% de uma espécie. Não é assim, nós perdemos 50% da espécie humana, que droga e tal. Não, é da vida inteira, de tudo que tem vivo na Terra. Depois, lá no Devoniano, 100 milhões de anos depois, um pouquinho menos do que isso, de novo, pensem como é difícil imaginar o que são 100 milhões de anos. É algo muito complicado para a nossa mente conceber isso. É bem difícil em termos de escala conceber isso. 75% da vida na Terra foi extinta. Eu não vou entrar nos porquês, tá, pessoal, porque não é o foco dessa aula. A grande extinção que a gente conhece até hoje é a extinção do Permiano, onde praticamente a vida na Terra foi extinta. Teve 95% do que se conhecia de vida desapareceu. A estimativa é essa. Então, quase que deu a famosa perda total aí na Terra, né? Quase que nós perdemos toda a biodiversidade da Terra e não teve volta. Então vejam, a Terra já passou por um evento em que 95% da vida, ou melhor, a vida na Terra, já passou por um evento que 95% do que existiam de espécies foram eliminadas. Aqueles 5% que sobraram geraram toda a biodiversidade que tem hoje. Então, tem uma frase famosa que fala, né, que todos nós somos sobreviventes, né? Nós, espécies, né, todas do mundo, são sobreviventes. Realmente nós somos, né? Nós somos descendentes de sobreviventes, né? Desses aqui. Só 5%, né? Repovoaram a Terra inteira. Depois, mais um evento lá no Triássico, quase 80% da vida na Terra se extinguiu. E o evento mais famoso, que vocês conhecem porque tem um filme, ou uma franquia inteira de filmes que mostra isso aqui, que é o impacto de asteroides que extinguiu os grandes sáurios, né, e tal, que o pessoal chama de dinossauros em termos genéricos, né, há 66 milhões de anos. Isso aqui, perto da extinção do Ordoviciano, foi anteontem, né? Só que o nosso surgimento, isso aqui obviamente não está em escala, está muito, muito depois disso aqui. Então vejam como o que a gente tem feito com a Terra, apesar de ser catastrófico, como vocês já viram até agora os impactos do que a gente fez, que o Bica discutiu isso com vocês, para a Terra isso é bem pouco. Talvez seja um pouco chocante, né, um biólogo falar isso, e para alguns colegas meus, inclusive, isso é meio chocante, mas eu acho que é importante que a gente colocar em perspectiva, pessoal, aqui, que a questão de sustentabilidade é importantíssima, mas eu já vou falar por que ela é importante. A Terra já passou por coisas bem piores que nós, e mesmo assim a gente se esforça muito, né, para ser bem danoso e tal, mas já teve problemas bem maiores. Então, eu reitero a pergunta, nós temos um problema real com sustentabilidade? Esse problema existe? Claro que vocês sabem que a resposta é sim, né? A resposta é sim. Mas eu gostaria que vocês talvez tentassem se distanciar um pouquinho do que vocês estão acostumados, principalmente assim, quem tem muito engajamento com questões ambientais e tal, provavelmente não vai gostar muito do que eu vou falar agora, tá? Mas o nosso problema em relação à sustentabilidade, ele é extremamente egoísta. O nosso problema é com nós mesmos. O problema que a gente tem em relação à sustentabilidade é a sustentabilidade da nossa espécie. Se nós continuarmos fazendo o que a gente está fazendo com o nosso planeta, a gente já vai falar sobre isso, né? O grande problema é com nós mesmos. Por que eu coloquei essa imagem aqui? Vocês conhecem, provavelmente isso aqui é um desenho do Leonardo da Vinci, é o homem vitruviano. Não importa muito o que o Leonardo quis dizer com isso, o que importa é que isso é um dos símbolos do Renascimento, né? O Renascimento é aquele período onde a humanidade saiu do que se chamava de Idade das Trevas antes, que era quando toda e qualquer cultura ou coisas parecidas com ciência eram perseguidas, né, por ideologias que eram extremamente opressoras, com o que fugia da ideia delas, né? Mas o Renascimento foi um momento de revolução cultural, né? E que hoje a universidade, enquanto instituição, a Universitas, né? A academia que vocês participam, estão vendo essa aula porque vocês estão matriculados numa disciplina de uma universidade, que é a PUC, só existe por causa desse período aí, né? Que transformou, enfim, as escolas anteriores que tinham cunho basicamente
de educação religiosa, né, transformou essas escolas em grandes centros de conhecimento e tal. Por que eu estou falando isso aqui? O que tem a ver com sustentabilidade isso e com o problema da sustentabilidade? Porque a partir desse momento aqui, esse cara aí, o homem vitruviano, ele passou a ser o centro de tudo. O homem passou a ser o centro de tudo depois do Renascimento. O Renascimento é o período no qual o homem virou o protagonista da sua própria história. Ele se colocou no centro de tudo. E isso foi bom para várias coisas e não tão bom para outras coisas. Tem alguns autores, aí, alguns filósofos, entre eles os que eu coloquei os livros lá no início dessa aula para vocês, que atribuem toda a ideia de antropocentrismo que surgiu no Renascimento ao grande problema ambiental que a gente tem de distanciamento hoje em dia da natureza, que eu vou falar depois para vocês um pouquinho sobre isso. Então, assim, o problema que nós temos de sustentabilidade basicamente está relacionado com a nossa permanência aqui no planeta. Por que eu estou falando isso? Isso aqui é o crescimento da população mundial, que é linear, né, nas últimas décadas aí, e aqui o crescimento de produção de culturas, né, para consumo humano. Aqui. Vejam que o crescimento um acompanha o outro. Né? A pergunta é, até quando a gente consegue fazer isso? O que é produção de alimentos? Produção de alimentos, basicamente, é usar recursos naturais. Concordam? O que é produzir alimento? Produzir alimento é transformar, basicamente, gás carbônico através da energia luminosa em biomassa verde. Porque não se enganem quem é carnívoro e tal. A gente vai falar sobre o consumo de carne mais além, tá? Eu sou carnívoro, eu como carne. Acredito que vários que estão ouvindo aí da disciplina não consomem carne ou têm alguma restrição de dieta reduzindo carne e tal. É cada vez mais comum isso, né? Mas mesmo quem consome carne, o que a gente consome é biomassa vegetal convertida em proteína animal, é só isso, né? Então a biodiversidade da Terra nos fornece um serviço importantíssimo, que é o alimento, né? Que é o alimento. Através de outros serviços que são a polinização, etc. Vocês conversaram já com o Bica sobre isso, não vem ao caso agora. O ponto é assim, nós temos que produzir alimento para uma população que cresce cada vez mais. E nós temos que achar alguma solução para o fato de que se a nossa população continuar com essa linha aqui, ó, crescendo cada vez mais, imaginem se vocês conseguissem desenhar aqui, saindo do monitor de vocês aí em direção à parede da casa de vocês, aí teto, etc., saindo do prédio, levantando vários quilômetros aí para cima, lá pelo ano 15.000, que tamanho que está a população humana? Ah, mas a gente não vai viver até o ano 15.000. Pois é, mas a ideia é essa, né, pessoal? Sustentabilidade deveria ser isso. A gente vai ver isso nessa aula cada vez mais. Sustentabilidade é permanência a longo prazo, não nossa apenas. É permanência dos sistemas a longo prazo. Sustentabilidade é isso. Tem como eu manter uma população que cresce dessa forma aqui, com alimentos que eu preciso utilizar, recurso do planeta para produzir eles, crescendo da mesma forma? Isso é um problema, né? É um problema. E o problema, na verdade, é nosso, não é do planeta. Bom, então esse problema da sustentabilidade ele é sim real. E ele tem uma relação muito mais com a nossa própria espécie do que com outras coisas que a gente está acostumado a pensar. Sustentabilidade tem a ver com aquele conceito que a gente viu antes ali, que vocês já viram lá nas primeiras aulas lá com o Bica, tem a ver com atender demandas da nossa espécie com demandas do resto da natureza toda. Nós criamos cidades como essa. Nós impermeabilizamos o solo de maneira sistemática, como fizemos aqui, e aqui não tem nenhuma biodiversidade mais, praticamente. Né? Se a gente comparar isso aqui com uma floresta tropical, isso aqui não tem. Isso aqui tem a mesma biodiversidade que Marte, né? Em comparação com um sistema natural. Bom, isso aqui é sustentável em termos globais? Será que é viável a nossa sociedade, estou pensando em sociedade mundial, tá pessoal, crescer a ponto de que o planeta inteiro seja como esse lugar aqui? A resposta provavelmente é não, né? Que vocês chegaram aí à conclusão já, por um motivo super simples. Não tem como eu fazer isso aqui, não tem como eu acompanhar a minha curva de alimento
se eu não tiver a área onde tem... Essa cidade aqui não produz alimento nenhum. Vocês podem olhar aqui, essa matriz urbana aqui não tem produção de alimento nenhuma aqui. O alimento que é produzido nas zonas aqui periféricas vem para cá e alimenta esse gigante de concreto aqui, e é assim que funciona o planeta hoje em dia, né? Porque as populações estão concentradas aqui. Isso aqui é São Paulo, tá? Não comentei, mas isso aqui é São Paulo. Então, sustentabilidade é um problema que a nossa espécie tem para se manter no médio e longo prazo. É óbvio que eu não estou descartando aqui toda a ideia de conservação da biodiversidade, de sustentabilidade em termos de manutenção de recursos naturais e tal. É que tudo isso que a gente pensa em termos de recursos naturais importa muito mais para a nossa própria espécie do que para a natureza em si. Isso é a realidade. Né? Isso é a realidade. Bom, tem um relatório bem conhecido que é o Living Planet Report, que vocês baixam nesse link aqui, que vai estar no PDF para vocês. Vocês talvez já tenham visto, isso aqui é bem famoso, que é a ideia de quantas terras nós precisamos. Né? Antes dos anos 70, a gente vai ver que os anos 70 são um marco bem importante para a sustentabilidade, já a gente vai falar sobre isso. A gente precisava de menos de uma terra, estão vendo aqui? Aqui é uma terra, né, a linha de uma terra. A gente precisava de menos de uma terra antes dos anos 70, para a nossa sociedade existir como ela existe. Lá pelos anos 80, um pouquinho antes dos anos 80, nós chegamos no limiar de uma terra. Nós usávamos tudo que a terra oferecia para nos manter. Ou melhor, nós usávamos tudo que era necessário, né, para a manutenção da sociedade como ela era. Vejam os cenários projetados para 50 anos. Né? Nós precisaríamos de muitas terras, quase 3 planetas, para atender o que a gente precisa, né, em termos de demanda de recursos. Né? Vejam aqui que tem 2 projeções. Uma coisa que é o famoso business as usual, que é business as usual é manter como estão as coisas. Né? Crescimento linear até quase 3 planetas. Redução rápida, em termos de recursos, né, de uso de recursos, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também na aula de hoje ainda. Tem essa redução aqui, que a gente chegaria em 2050, que era uma das metas, né, que estão nesse relatório aqui, que a gente usaria só o que a gente tem, que é o nosso planeta. E a gente tem um problema com isso aqui, né, porque a gente só tem um planeta. Né? Então a gente tem que, em termos de sustentabilidade, tentar usar só aquele planeta. Né? Porque daí a gente consegue, usando só um planeta, isso aqui, pessoal, é assim, não é o planeta em si, né? Vocês entendem isso, eu acredito. É a ideia que os recursos que a gente usa, ou usava lá em 2009, acho que esse relatório aqui, não, é 2007, nesse relatório aqui em 2007, a gente usava recursos equivalente ao que precisaria de uma terra e meia para produzir aqueles recursos lá de forma sustentável, né? Ou com uma autoprodução, né? O self-replenish. Daí o que acontece? Para a gente alcançar isso, para a gente usar os recursos que o nosso planeta consegue repor por si só com os seus ciclos naturais, né? A gente precisaria até 2050 reduzir bastante aí a ideia de uso de insumos, né? A gente já vai falar sobre isso, se a gente tem feito isso ou não. Mas a gente falou bastante de sustentabilidade já, sem dar um conceito mais elaborado para ela que eu falei para vocês que poderia ter em relação àquele conceito básico lá que a gente falou no início. E mais do que conceito, qual é o histórico desse conceito? Da onde vem esse o conceito de sustentabilidade? Alguém criou isso, né? Todo mundo criou, toda palavra foi inventada em algum momento, né? Bom, a origem, que todo mundo fala, se vocês botarem no Google a origem de sustentabilidade, vai estar nisso aqui, ó, no relatório de 1970, ou melhor, de 72, né? Da Conferência de Estocolmo, que é bem famosa, eu vou retomar ela daqui a pouquinho já, que é a primeira conferência ou reunião mundial sobre o homem e o meio ambiente. O conceito moderno de sustentabilidade, que eu vou falar mais além qual começou a surgir em 1970, tá? Nos anos 70, desculpem, nessas reuniões aí. Se vocês lembrarem não, né? Porque eu nasci em 83, eu não lembro disso, mas se revisarem a parte do conceito histórico de como eram esses tempos aí, vocês vão lembrar que foi toda uma época de contracultura, época de guerra do Vietnã, época de Woodstock, época de contracultura norte-americana que norteou o mundo inteiro aí
com uma ideia de paz e amor, reduzir guerras e tal. E nessa onda, o movimento ecológico, que vem lá dos anos 50, né, ele conseguiu tomar bastante força também, a gente vai ver um pouquinho sobre isso mais além. Bom, mas o conceito de sustentabilidade, ele é muito, mas muito mesmo, mais antigo do que isso. E conceito tem a ver com palavra, né? E daí palavra tem que ter a ver com escrita, então eu não vou falar que... Vocês vão ver na literatura, pessoal, que se discute uma questão de sustentabilidade, de proto-sustentabilidade, ou de sustentabilidade pré-histórica e tal, que é quando a nossa sociedade era sustentável, enfim. Eu não vou entrar muito nessa seara, assim, porque a sustentabilidade é um conceito atual que, se a gente tentar aplicar de forma descontextualizada, por exemplo, ao Neolítico, eu não vejo muito sentido. Isso é pessoal meu, tá? Não é que seja nada da literatura, nem nada que tenha muito embasamento, isso é uma opinião pessoal minha, tá? Mas aquelas sociedades eram sustentáveis porque elas ainda eram sustentáveis. Apenas por isso. Porque a nossa espécie ainda não tinha concebido nem evoluído em termos sociais, né, nem de construtos sociais e tal, como ela está no nosso nível de hoje, e portanto as sociedades pré-históricas, depois da antiguidade e tal, eram sustentáveis até certo ponto porque elas tinham limitações de produção e tecnologia. Assim que a nossa espécie conseguiu suplantar essas limitações tecnológicas, principalmente, e algumas epistemológicas, filosóficas e enfim, também, nós suplantamos completamente toda a ideia de crescimento sustentável que poderia existir numa sociedade antiga. E eu vou falar para vocês no final da aula que as sociedades antigas não eram tão sustentáveis assim, tá? Mas, portanto, o quão antigo é o conceito, se eu não vou considerar sociedades pré-históricas aqui e tal. A gente pode trazer lá para o século XVI, um lugar chamado Saxônia, na Alemanha, que é essa regiãozinha aqui, né? Uma palavra que quer dizer sustentabilidade. Tá? É essa palavra aqui em alemão. Essa palavra aqui, a tradução literal dela é sustentabilidade. E até onde eu sei, né, o lugar mais antigo que ela aparece, em termos de registro histórico da historiografia, é nesse ano aqui, num manuscrito lá da Saxônia. Por que essa palavra existia nessa época? Para que eles usavam essa palavra aqui? Por causa desse lugar aqui. Ó. Isso aqui é uma floresta típica dessa região da Alemanha. Tá? Essas florestas aqui são muito menos biodiversas do que as florestas tropicais que a gente tem aqui, né, e tal. Elas são dominadas por algumas poucas espécies e tal, mas são biodiversidade que a gente chama de pristina na época, né? Nunca tinham sido tocadas pelo homem e tal. Inclusive essa região aqui, quando os romanos, muito antes disso aqui, né, 1500 anos antes disso aqui, ou mais até, chegaram nessa região, eles lutavam contra aqueles povos que eles chamavam de bárbaros, né, que eram os povos germânicos. Eles tentavam fugir dessas regiões aqui, porque eram florestas muito, muito fechadas, e os povos germânicos usavam elas já para se proteger da invasão e do protocolonialismo lá que Roma fazia nessa região aqui. Bom, por que essa palavra surgiu nessa época aqui? Porque os povos da Saxônia começaram a perceber que eles estavam removendo árvores de forma que não era sustentável. O que é ser sustentável para essa realidade aqui? É o seguinte, eu removi um pedaço de floresta para construir a minha casa. E daí eu replantei um pedaço de floresta para que os meus filhos consigam plantar as casas deles, né? Ou melhor, consigam derrubar aquelas árvores e construir as casas deles, né? Isso é uma ideia que claro que é muito mais antiga do que isso, mas o registro vem dessa época aqui. E o pessoal começou a ver nessa região que a população estava crescendo de uma maneira que perto da cidade, dos povoados, já não era possível fazer isso. Não estava dando certo. As árvores que o pessoal plantava para construir suas próprias casas não estava rolando mais que as próximas gerações construíssem suas casas, por N motivos. Não dava tempo de crescer,
ou tinha muito filho, não tinha árvore suficiente. Então, isso tudo são problemas sociais da época que o pessoal já falou que era um problema de sustentabilidade em termos de madeira. Na mesma região da Saxônia, 200 anos depois, vocês devem imaginar que 200 anos depois tinha muito menos madeira já, né? Porque as sociedades foram crescendo bastante, né? Esse cara aqui, que era um oficial do exército da Saxônia, do exército prussiano, se eu não me engano, agora não me lembro muito bem a unidade geográfica, né? Enfim. Mas esse cara aqui escreveu um livro, um tratado, na verdade, que é esse tratado aqui que está em latim aqui em cima, que é o Silvicultura Econômica. Isso aqui é um dos primeiros tratados sobre utilização sustentável da madeira. E ele pegou o termo sustentável, que é esse aqui em alemão, né? E adicionou uma outra palavrinha do lado, que é essa daqui, que é organização, ou organizar de forma, né, sustentável. Vejam que não é desenvolvimento sustentável, mas é um proto-desenvolvimento sustentável. É organizar a produção de forma sustentável. O que é isso? Isso aqui são excertos desse trabalho, tá? Traduzidos, obviamente, né? Vejam que ele falou que devemos tratar a madeira com cuidado. Caso contrário, acabará o negócio e cessará o lucro. Vejam que isso aqui não tem absolutamente nada de assim, bem maior, uma coisa nobre, uma ideia de ecologia, de sustentabilidade ambiental, da ideia de preservar a biodiversidade. Não, isso aqui é puramente uma visão de um cara que tinha que mandar as pessoas cortarem árvores. E daí olha o que ele mandou as pessoas fazerem, cortar somente aquilo que era necessário. Ou seja, cortar aquele tanto que a floresta pode suportar e que permite a continuidade de seu crescimento. O que o pessoal estava vendo, gente, na região da Saxônia já no século XVIII? Que as florestas estavam acabando, que as florestas estavam sendo removidas numa velocidade maior do que elas conseguiam se regenerar. Eles já observavam que as florestas se regeneravam naturalmente. E mesmo plantando, como eu falei para vocês no slide anterior ali, não era suficiente. Então, eles tiveram que limitar os cortes. Olhem que loucura. Eles fizeram uma coisa que no Brasil, olhem que coisa maluca, isso foi feito há 15 anos, que é o zoneamento do corte de vegetação nativa. Isso foi feito no século XVIII na Alemanha. Bom, disso aqui derivaram duas academias de silvicultura que são super famosas, que é da Saxônia e da Prússia, que hoje em dia tem universidades lá com cursos de engenharia florestal, ou engenharia ambiental, na verdade, né, que tem quase 400 anos de idade e tal, porque foram fundadas nessa época aqui. Esse histórico, então, é o mais antigo que a gente tem, e entre isso que eu vou falar agora tem um hiato bem grande, tá? Porque eu vou falar de 72, mas a ideia é que sustentabilidade é muito, muito mais antigo do que qualquer reunião das Nações Unidas, tá? Isso é importante que vocês saibam. E sustentabilidade é um conceito que já nasceu sendo completamente independente da ideia de preservação ou conservação de biodiversidade. É muito importante que a gente entenda isso. Sustentabilidade é um conceito que tem a ver com continuidade de ações humanas, na gênese do conceito. Em 72, teve a primeira conferência, então, que eu já comentei com você, sobre o homem e meio ambiente, em Estocolmo, que tem a famosa Declaração de Estocolmo, com os 26 princípios de Estocolmo, que eu deixei um link para vocês baixarem se quiserem ler também, na íntegra, né? Na verdade, isso aqui é um link da própria da própria ONU sobre as questões legais, né, que esses 26 princípios ou pontos desencadearam. Isso aqui é uma imagem da conferência, em 72, o Brasil estava lá, né, e vejam uma manchete em jornal brasileiro: ONU considera integrados ecologia e desenvolvimento. Olha que interessante. Vejam como desenvolvimento é uma coisa e ecologia é outra. Isso, claro, na mente do jornalista que escreveu isso aqui, né? Mas isso aqui, pessoal, até hoje é a ideia vigente, é o paradigma vigente. Que desenvolvimento é uma coisa e ecologia ou sustentabilidade é outra. Assim, nasceu esse programa, né? Esse programa das Nações Unidas aí sobre o meio ambiente.
Bom, esses aqui são os princípios da Declaração de Estocolmo. Eu não vou ler para vocês, tá? Depois vocês deem uma olhada, mas vocês vão ver que são os princípios que guiam grande parte dos países aí, que assinaram as declarações das Nações Unidas desde 72 até as declarações mais modernas e tal. Mas muitas coisas daqui são tidas como princípios que guiam, ou na verdade limitam, né, deveriam limitar o crescimento econômico e dos países em geral até hoje. Né, até hoje. E a questão de se eles estão sendo postos em prática ou não, a gente já vai falar sobre isso. Em 1990, também é um salto bem grande dos anos 70 para cá, tem muita coisa entre uma coisa e outra, mas eu vou falar só de marcos para vocês aqui, né? Tem um trabalho fundamental do Elkington, que é o Triple Bottom Line, que fala da sustentabilidade como o tripé, economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto, que muita gente já ouviu falar disso aqui, é desse cara aqui, né? Ele que cunhou essa ideia toda com alguns trabalhos que vocês encontram em online, é bem tranquilo. E depois, em 2001, o Rox publicou esse trabalho aqui, tem o link para download completo dele aqui, que é o quarto pilar da sustentabilidade e a função essencial da cultura no planejamento público. Então é a ideia de cultura na sustentabilidade, né? Que a gente vai falar nas próximas aulas, não hoje, não vou dar muita ênfase para isso, mas os aspectos culturais são fundamentais, tem que levar eles em conta na ideia de sustentabilidade. Bom, então, voltando para a pergunta, a humanidade tem um problema em relação à sustentabilidade? Sim, nós temos, né? Nós temos. Nós temos pelo menos um. E esse um problema é que nós não conseguimos, ou aparentemente não conseguiríamos, né, nos manter como sociedade, como ela é hoje, no médio e longo prazo, como a gente tem feito. Claro que tem vários problemas associados, que são problemas éticos, né, e de dever humano, né, de manutenção da biodiversidade, de conservação dos ecossistemas, processos, diversidade genética, tudo isso vocês viram já com o Bica antes, mas vamos pensar que o nosso problema maior é um pouco egoísta nessa aula aqui, por isso que eu falei que talvez alguns não gostem muito da minha abordagem, mas é o problema que as pessoas acabam levando em conta, tá? E daí vem a segunda pergunta. Admitindo o problema, nós estamos fazendo algo de concreto para resolver esse problema? Isso é a pergunta talvez mais relevante. Porque se a gente admitir que tem esse problema, a gente tem que fazer alguma coisa em relação a ele. Né? Estamos fazendo ou não? Bom, estamos, né? Continuam com reuniões aí e tal, Nações Unidas, políticas dos países e tal. Mas vejam aqui na Rio lá em 2012, o que aconteceu. Apesar de ter desdobramentos vários, documentos e várias coisas que vocês podem acessar aqui, o resumo dessa reunião é que não teve consenso. E não tem nenhuma meta concreta de erradicação da pobreza, que é uma das coisas mais importantes e que um dos principais drivers aí de problemas ambientais, né? Não a pobreza em si, mas a desigualdade social, a gente vai falar sobre isso. E controles de problemas ambientais também não teve nenhuma meta concreta para trabalhar com isso. Tem uma frase famosa que foi proferida no encerramento dessa reunião aqui, que foi dito que não progredir foi o mesmo que retroceder. E realmente é o que aconteceu. Então, a gente está fazendo alguma coisa para resolver o problema? Tá, mas não tanto. E aí vem a pergunta, por que a nossa sociedade global, que as nossas sociedades em cada país, em cada continente, etc., não priorizam resolver essa questão? Se ela é um problema tão grande. Ela é um problema tão grande que ela pode impedir a nossa permanência, nossa existência enquanto espécie. Né? Então, por que a gente não resolve isso? Por que a gente não aloca todos os recursos possíveis para resolver isso o quanto antes? Né? Essa pergunta, pessoal, ela é a famosa e um clichê, né? Pergunta de $1 milhão e tal. Mas eu vou tentar desenvolver um raciocínio com vocês aqui de por que a gente não faz isso. Por que a sociedade humana não faz isso. E tem 5 pontos aí. Ou tem 4 pontos que levam para o quinto ponto, que é a explicação maior. E eu vou destrinchar cada um desses pontos aqui com vocês agora. O primeiro ponto é a complexidade. O problema ambiental, ou da sustentabilidade, ele é muito complexo. Ou melhor, ele se trata de um problema complexo. Que isso tem uma teoria por trás que eu vou conversar com vocês aí. Não é um problema que a gente simplesmente detecta ele,
age ou faz uma coisa, uma ação simples, única ou poucas ações, né? E resolve o problema. Ele não é um problema linear, ele não é um problema binário, o famoso problema aristotélico, ele não é um problema teórico simples, né? Ele é um problema complexo, e complexo na ideia de teoria, né? Teoria de sistemas complexos mesmo. Isso aqui está muito mais perto do que seria um problema de sustentabilidade, talvez em uma cidade, do que isso aqui. Eu não resolvo de forma linear um problema desse, é totalmente impossível. Um problema complexo, ele tem que ser resolvido através de soluções de sistemas complexos, que é algo que não é trivial, não é todo mundo que trabalha com isso, e a nossa ciência está há bem pouco tempo conseguindo resolver problemas complexos. Os sistemas complexos, eles têm duas propriedades importantes que é legal eu trabalhar com vocês aqui, que é o caos e a entropia. O que é caos? Tem toda uma teoria, que é a famosa teoria do caos, que eu não vou entrar em detalhes aqui com vocês, né? Não é o objetivo da disciplina, mas o caos, assim, em termos bem genéricos, né, e leigos, é o nível de incerteza no sistema complexo. Considerando que a sustentabilidade é um problema complexo, que a nossa sociedade, na verdade, é um sistema complexo, tem um nível de incerteza inerente a ele, né? E é importante a gente saber também que todos os sistemas complexos tendem ao caos. Ou seja, tendem a ter cada vez mais incerteza. E essa incerteza está vinculada à dificuldade de prever cenários futuros. E em qualquer sistema isso, mas especialmente em sistemas complexos, né? E especialmente no longo prazo. Bom, por que isso é um problema? Porque para resolver o problema da sustentabilidade, eu tenho tanta incerteza relacionada com um problema desse, que eu acabo chegando num problema que é, ou melhor, numa questão filosófica, que é aquela do gargalo de garrafa. Se eu tenho, todos os meus problemas fossem bolinhas de plástico, eu tenho uma garrafa que eu quebro ela de um lado e deixo o gargalo para baixo. E eu vou colocando todos os meus problemas dentro da garrafa para eles saírem cada um de uma vez lá pela boquinha dela, pela parte de cima da garrafa. Bom, se eu botar muito problema de uma vez só, esses problemas aí vão se acumular e não vão parar de sair da garrafa e vão tomar conta da garrafa inteira. Isso é mais ou menos o que acontece quando a gente tenta resolver de forma linear um problema de um sistema complexo. Não dá para a gente falar muito sobre isso também porque, né, nessa aula, porque não é a ideia, mas essa incerteza é o que guia os mercados financeiros do mundo inteiro. Então isso também é um problema muito, muito difícil da gente contornar, porque os investimentos do mundo inteiro são baseados no nível de incerteza dos investidores ou do investimento em si. E isso influencia a nossa dificuldade de resolver problemas de sustentabilidade também. Entropia. Entropia é o grau de desordem de um sistema, né? É o quanto de caos tem no sistema. Alguns diriam isso. Não está muito certo falar isso, mas alguns dizem isso. A entropia de um sistema fechado, vamos imaginar que o nosso problema de sustentabilidade está num sistema fechado, que é a Terra, né? Tende a aumentar. E daí a energia diminui. O exemplo clássico para entender a entropia é gelo e água, né? Gelo está ordenado. Está ordenado. Tem baixa entropia. Daí eu aumento a entropia do sistema, eu aumento a desordem do sistema e eu tenho água. Eu tenho moléculas desordenadas, né? Eu tenho desordenadas. Aqui eu tenho moléculas organizadas em cristais, eu tenho ordem, e daí aqui eu tendo ao caos, né? E vejam que é bem difícil eu manter gelo, se vocês imaginarem como é difícil fazer isso, né? E a tendência do sistema é se desordenar. Vários exemplos de entropia, não vem ao caso aqui. Por que eu estou falando disso aqui para vocês agora de entropia? Porque nesse livro aqui que eu comentei com vocês, o Mariotti faz uma leitura de sustentabilidade que é muito interessante. Que a sustentabilidade, em termos de globo, né, de terra, pode ser vista como uma forma de retardar a entropia. Porque a sustentabilidade ela aumenta a longevidade do sistema, né? Ela está relacionada à longevidade. Vejam que a ideia de qualquer sistema é sempre ter um aumento de entropia, um aumento de incerteza. A sustentabilidade é uma ideia de reduzir essa incerteza.
de reduzir a entropia. Quanto mais o sistema conseguir retardar a entropia, ou reduzir a incerteza, mais ele vai existir. Então vejam, sustentabilidade, em termos teóricos e filosóficos, tem a ver com redução de entropia e aumento de longevidade de um sistema. Vamos imaginar a nossa sociedade como um sistema, o nosso sistema econômico vigente, né, como um sistema complexo, e eu adotar práticas sustentáveis ou uma ideia sustentável na minha economia, no meu sistema todo humano na Terra, é aumentar a longevidade desse sistema. A ideia, basicamente assim, em uma frase desse trabalho inteiro aqui, é isso aqui. Bom, distanciamento é um problema também que nos leva a não priorizar a questão da sustentabilidade. Por quê? Primeiro, o distanciamento em relação aos ambientes, né, ao meio ambiente. Quem mora numa cidade tem pouco apreço, ou dá pouca importância para áreas naturais, isso tem vários trabalhos que mostram isso, né? E, portanto, eu não me importo muito com a ideia de sustentabilidade, estou pensando aqui só na parte ambiental, tá, pessoal? Esse distanciamento é bem relevante. Mas tem um distanciamento também que é mais importante do que esse, na real, que é o distanciamento dos problemas da sustentabilidade. O urso polar vai ser extinto e tal. Acredito que a maioria de vocês se importe muito com isso aqui. Mas a gente tem que pensar que muita gente não se importa com isso aqui. É um distanciamento muito grande da implicação que tem o problema de sustentabilidade. Aquecimento global, emissões de gases estufa, aumento do nível do mar, desertificação e perda de água, desastres ambientais e tal. Se isso aqui não acontecer na minha cidade, na minha rua, eu estou distanciado desse problema, e a distância do problema nos leva a ignorar esse problema. Isso é intrínseco da natureza humana. E tem um distanciamento de contexto também. Nas grandes navegações, quando os europeus chegaram aqui nas Américas, eles praticamente devastaram todo o litoral das Américas em bem poucos anos, né? E por que eles fizeram isso? Porque eles realmente enxergavam naquele novo continente como uma fonte de recurso. É uma coisa incrível, é quase como se vocês encontrassem uma carteira com 100 mil reais no chão amanhã, quando vocês fossem no mercado, aí perto da rua de vocês, e vocês simplesmente pegassem aquele dinheiro lá e gastassem todo em alguma coisa que vocês queiram muito comprar agora aí e tal, sem pensar em nenhuma repercussão disso, que aquilo ali é simplesmente um recurso. Vocês encontraram, é um recurso, é de vocês, usem. Os europeus fizeram exatamente a mesma coisa quando vieram para as Américas, né? Pelo menos para a América do Sul, né? Esse distanciamento é muito importante na ideia de sustentabilidade. Eu não consigo pensar em longo prazo, em manter coisas de longo prazo, se eu estou distanciado dos problemas que não me deixam manter a longo prazo. Escala. Escala é um problema grande. Por quê? Porque a escala geológica, na qual os eventos de especiação, de surgimento da biodiversidade ou de grandes extinções, dinâmica climática acontecem, que a gente sabe hoje que eles acontecem, é uma escala geológica muito, muito grande. Se vocês olharem aqui, isso aqui está numa escala de bilhões de anos, depois é milhões de anos, né? E eu não consigo nem plotar nesse gráfico aqui o surgimento da espécie humana, porque não cabe em escala aqui. Seria uma coisa microscópica, né? O surgimento da nossa espécie aqui. Então é muito difícil eu abordar um problema, ou tentar resolver um problema, sendo que eu não consigo entender a escala desse problema. Teve grandes extinções na Terra, que a Terra continua sendo como ela deveria ser, né? Se a gente pensar em termos determinísticos, depois daquele evento de extinção que eu mostrei para vocês ali, que foi extinto 95% da vida na Terra. Então, em termos de escala, quem entende isso aqui, quem consegue ver isso aqui, pensa que em termos de escala o que a gente está fazendo é algo muito pequeno. Bom, tem também a escala não temporal, mas a escala espacial, né? A gente está lá na América do Sul, e eu não tenho muita preocupação com essa paisagem aqui que é na Ásia. Na Ásia, tem várias cidades que têm essa paisagem todos os dias. A não ser agora, por causa do isolamento social, quarentena, que isso aqui, a qualidade do ar melhorou muito, em Pequim, por exemplo, né? Mas tem cidades do mundo que as pessoas andam de máscara, que nem a gente está andando hoje aqui em Porto Alegre, enfim. Hoje eu saí para ir no mercado de máscara. As pessoas em algumas cidades da Ásia usam máscara todos os dias, mas porque elas estão inalando poluentes o tempo inteiro.
E a atmosfera lá é desse jeito aqui. Só que esse problema não me atinge lá na América do Sul. Então ele não é um problema para mim. Então a questão de escala é muito, muito relevante também. Conflitos de interesse. Bom, conflitos de interesse tem a ver com eu deliberadamente não querer ou não ter a vontade de resolver a questão ambiental ou de admitir a questão ambiental simplesmente porque vai me prejudicar em algum interesse meu. Tem um livro que é um daqueles livros que se propõe a resolver os problemas ambientais, tal, né, que nenhum resolve, mas enfim, que fala sobre resolver o problema das mudanças climáticas refazendo a economia. Né? E a economia em termos de produção de energia. A gente vai falar disso aqui na próxima aula, tá? Mas aqui eu queria usar essa capa de livro com vocês aqui, porque o conflito de interesse é esse, é greed e green. Greed é ganância, né? Então, se eu tenho uma empresa e o meu único objetivo é crescer cada vez mais, eu realmente tenho um conflito de interesse com questões de sustentabilidade. Porque não me importa se a minha empresa vai ser sustentável em termos de existência por 10 mil anos, porque eu não consigo nem projetar uma coisa dessas, eu quero que ela seja sustentável financeiramente por 50 anos. E daí, para ela ser sustentável por 50 anos, eu não preciso pensar em problemas ambientais. E daí eu não penso. A não ser que eu queira fazer, como eu comentei com vocês, o greenwashing, né? Eu quero fazer um greenwashing, aí eu vou dizer para todo mundo, para toda a sociedade, que a minha empresa adota um ISO e tal, com boas práticas de descarte de plástico. Que legal. Mas, na verdade, eu continuo com o meu conflito de interesse e eu poderia contribuir muito, porque eu sou um cara muito rico, com a minha empresa muito grande, para resolver questões de sustentabilidade em termos globais, né, de sociedade global, mas eu simplesmente não quero, porque tem conflito de interesse envolvido. E o conflito de interesse é muito maior, porque eu tenho concentração de renda ou de riqueza em poucos países do mundo, né? Então isso aqui é a concentração de riqueza dos países. Eu tenho 2 países que concentram aí quase metade da riqueza do mundo, né? E esses 2 países aqui têm interesses próprios que eles não estão se importando muito com sustentabilidade ou com a ideia de longo prazo, que ocorre lá naquele paísinho lá que é o Brasil, por exemplo, que contribui super pouco para a riqueza em termos mundiais, né? Então, o conflito de interesse ele é real e é um pouco de ingenuidade a gente negar que ele existe. Ele existe em todas as esferas, né? E, claro, isso aqui extrapolando para a ideia de renda, né? Eu tenho também uma disparidade brutal, brutal em termos de renda nas pessoas do mundo. Né? A maioria das pessoas do mundo, 70%, está na base de uma pirâmide que ganha menos de 10 mil dólares por ano. E eu tenho menos de 1% da população que ganha mais de 1 milhão de dólares por ano. Então vejam que a disparidade social em termos, a disparidade econômica, né, de concentração de renda, também gera conflito de interesse, né? E eu garanto para vocês que esse 0,7% da população do mundo que ganha mais de 1 milhão por ano, essas pessoas querem continuar ganhando mais de 1 milhão por ano e, na verdade, querem ganhar mais do que isso. Né? Elas concentram 50% da renda produzida no planeta. Elas concentram 45,9% da renda do planeta. Enquanto que esse monte de gente aqui, onde todos nós, acredito que estamos aí vendo essa aula, eu inclusive, estamos incluídos aí, nós concentramos 2,7% aí da renda mundial, da riqueza mundial. E essa diferença de concentração tem implicações muito grandes. Né? Vocês já viram isso aqui, eu estou revisando, vocês viram com o Bica, que um americano tem um impacto ambiental de 280 nepaleses. Né? Então vejam que o conflito de interesse existe e ele é muito importante. Porque eu garanto para vocês que o cara que está aqui na ponta da pirâmide, ele tem um impacto ambiental muito maior do que quem está aqui na base. Isso é fato científico. E quem causa esse impacto ambiental aqui, quem está ganhando esse monte de dinheiro e concentrando essa renda aqui, está ganhando esse monte de dinheiro às custas dessas pessoas aqui, mas também de recursos naturais. Então, se esse monte de gente aqui, se toda a base da pirâmide aqui, se mais de 90% da população do planeta decidir que tem que adotar práticas sustentáveis, que a gente vai ver já quais são, e mudar completamente os paradigmas de consumo na Terra,
mas esse 0,7% aqui não quiser, provavelmente não vai acontecer, porque são essas pessoas aqui que definem boa parte do que acontece no mundo, e esse é o problema do conflito de interesse. Bom, a última coisa que a gente vai falar é o paradoxo. Todas essas questões que eu falei até agora levam a uma leitura do problema de sustentabilidade como um problema paradoxal. O que é um paradoxo? Se a gente pegar no dicionário, tem várias definições. Eu deixei em cinzas que não interessam tanto para nós, e o que importa aqui é a gente ler paradoxo como uma contradição, né, ou uma oposição aparente, mas mais do que isso, como uma ideia que tem uma fundamentação, e ela é bem apresentada. Vamos considerar que a sustentabilidade, como eu falei para vocês, é uma ideia, tá? É uma ideia, ela é bem fundamentada, bem apresentada em termos teóricos hoje em dia, mas que ela possui um contraditório, né? Subentendidos contraditórios à sua própria estrutura. Isso é um paradoxo. Eu vou tentar mostrar para vocês que a sustentabilidade, como a gente discute hoje, como a gente tenta fazer hoje, ela é um paradoxo. Por que é um paradoxo? Porque tem algo dentro do conceito dela, do conceito de sociedade que a gente vive, que é contraditório à estrutura ou existência da ideia de sustentabilidade. Por quê? Lembrem, sustentabilidade tem a ver com tempo, com temporalidade. A ideia de sustentabilidade é conjugar as demandas da nossa espécie, da nossa sociedade, né, do nosso conjunto de indivíduos no planeta Terra, com as demandas do próprio planeta. Né? E no fim das contas, se a gente levar para o lado mais egoísta, que eu falei para vocês ali, é a ideia de sobrevivência da nossa espécie a longo prazo, utilizando recursos da Terra, das outras espécies todas, né, inclusive, de forma que a gente consiga existir sem exaurir esses recursos aí. Bom, isso é um paradoxo. Por quê? Porque a nossa sociedade tem um problema, pelo menos na nossa ideia atual de sociedade, que é esse aqui. São 3 gráficos de crescimento de PIB, um americano, um brasileiro e da China. E esses gráficos aqui são super didáticos porque eles falam do crescimento em relação ao ano anterior, ou trimestre anterior, como é esse caso aqui. Então, esse crescimento de 7,6% aqui é em relação ao ano anterior, isso que é importante que vocês pensem, tá? Então eu tenho aí no Brasil e nos Estados Unidos alguns anos aí de crescimento negativo, né? Ou seja, que a economia retraiu em relação ao ano anterior. Mas vejam que na maioria dos anos tem um crescimento positivo em relação ao ano anterior. E a China, apesar de ter uma tendência de leve queda em relação ao ano anterior, sempre tem crescimento, né? Olha que coisa maluca. Crescimento é tudo que um país produz, né, naquele ano lá. O que um país produz em termos de riqueza? Tudo que o país produz em termos de riqueza está relacionado necessariamente com o uso de recurso natural. Por exemplo, o Brasil, grande parte do que o Brasil tem de PIB, aí, que vocês estão vendo nos gráficos, tem a ver com exportação de commodities, né? De soja, por exemplo, de milho, enfim, exploração de matéria primária, né? De bens primários que vão ser beneficiados em outros lugares do mundo e utilizados de forma direta também. O que quer dizer isso? Que o crescimento de qualquer nação do mundo está relacionado com o uso de recurso natural. Bom, a ideia é que quando tem um crescimento negativo que nem esse aqui, ou que nem esse aqui, isso é ruim, né? Isso aqui é tão ruim que teve uma mudança meio abrupta aí de presidente no Brasil, em boa parte por causa dessa queda aqui, né? Dessa tendência de queda aqui. Só que vejam que na grande maioria dos anos, mesmo no Brasil, que tem vários problemas, né? Tem crescimento positivo em relação ao ano anterior. Então quase sempre eu tenho crescimento. E se eu pegasse para vocês gráficos de todos os países do mundo, a grande maioria dos países cresce em termos de produção primária todos os anos em relação ao ano anterior. Isso é um paradigma econômico do chamado crescimento ilimitado. Talvez vocês nunca tenham, se não tem ninguém da economia aí, ou que alguém que tenha vínculo, né, com alguém de economia, negócios e tal, talvez nunca tenham pensado sobre isso, mas a nossa economia pressupõe crescimento contínuo. A ideia é que os mercados, que a economia mundial vai aumentar para sempre. Então, se vocês nunca pensaram nisso, pensem, porque todo mundo que trabalha com economia pensa assim. A ideia sempre é que no outro ano vai crescer mais, depois vai crescer mais e tal. Para crescer a economia precisa o quê? Crescer a população, tem que ter gente.
produzindo cada vez mais. O que é produzir? Produzir é transformar recurso natural em alguma coisa que eu queira usar. Basicamente é isso, né? Bom, pensando nisso, que o nosso paradigma econômico prevê crescimento ilimitado, esse crescimento contínuo ilimitado é um contraste que assim, é incrivelmente contrastante com a ideia de finitude dos recursos, que eu até coloquei que ela é hoje conhecida, porque tem na literatura algumas pessoas que argumentam que essa ideia de recursos limitados é relativamente recente. Por exemplo, lá em 1500 e pouco, lá o pessoal não sabia que os recursos eram limitados, né? Se imaginava a Terra como grande provedora de tudo para a espécie humana, aquela ideia do antropocentrismo que eu comentei com vocês. A ideia de uma terra provedora ilimitada caiu, né, por terra, com perdão da redundância, já há alguns anos. Né? A gente sabe que os recursos são finitos, né? São escassos e finitos. Né? Então, esse modelo contínuo e ilimitado econômico, pensando em recursos limitados, ele é um paradoxo. E é por isso que falar em sustentabilidade sempre vai ser um paradoxo. Sempre vai ser um problema paradoxal. Porque eu vou estar comentando, falando para alguém que eu tenho que reduzir produção, que eu tenho que reduzir o que eu consumo, sendo que a economia do mundo é movida por consumo aumentando para sempre, pelo menos a premissa é essa, é um paradoxo, né? Bom, e daí tem um problema. Perdão. A nossa espécie tem um problema grande em lidar com paradoxo. A nossa mente não lida bem com paradoxos. A gente não consegue resolver de forma orgânica, natural, paradoxos. Né? A gente tende a ignorar paradoxos. Eu vou mostrar para vocês que isso é um fato, que não é só uma elucubração e tal. Na filosofia, só ali a partir de 1960 que esse pensamento hegeliano do Hegel, né, que é um filósofo alemão bem famoso, começou a ser superado, tá? Porque o Hegel ele pressupõe que a gente consegue, através da dialética, superar contradições. Ou seja, eu tenho um lado, eu tenho uma interpretação sobre um problema, e daí cada um de vocês aí que estão ouvindo essa aula agora tem outra interpretação, tem visões diferentes, né? A ideia é que com dialética eu consigo superar contradições, sempre. Só que com essa ideia eu não consigo resolver paradoxos. Porque, vejam, é incompatível eu resolver o problema da economia que cresce de forma ilimitada com um recurso limitado. É impossível, com lógica, eu resolver isso. Pessoal, eu tive um probleminha, comecei a tossir aqui, me afoguei, daí esse áudio vai ser cortado, né? Depois eu vou juntar e vocês vão perceber que teve um cortezinho aí. Mas enfim, eu tinha parado aqui falando para vocês que essas questões paradoxais, né, ou problemas paradoxais, tinham sido ignorados ou subvalorizados até a década de 60, e quando se começou a tentar enfrentar essas questões aí, né, de paradoxos. Vejam como é comum uma ideia de paradoxo. Nós sabemos, né, e afirmamos que queremos um modelo socioeconômico sustentável. Nós, sociedade, tá? Lá desde 1500 e pouco que eu falei para vocês, na Saxônia, passando pelas reuniões das Nações Unidas dos anos 70, se percebeu que tinha um problema seríssimo em termos de sustentabilidade. Né? E, de novo, sustentabilidade socioeconômica mais do que ambiental. Foi isso que foi detectado, tá, pessoal? Foi percebido que a nossa sociedade, como ela usava recursos, não tinha como se manter a longo prazo. E nós temos cada vez mais conhecimento e recursos tecnológicos para fazer isso, né? Para ter um modelo socioeconômico sustentável. Então, bastaria aplicar de forma massiva em todos os lugares do mundo para que a gente tivesse resultados positivos, né? Mesmo que não para a nossa geração. E, na verdade, provavelmente não para a nossa geração, mas para daqui a algumas gerações. Né? Então, a pergunta é, por que a gente não faz isso? Isso é uma pergunta muito importante, né? Que a gente está tentando responder com aqueles 5 pontos que eu falei para vocês, que o último é o paradoxo. E o paradoxo é o problema principal de por que a gente não faz isso. É porque a complexidade e caráter paradoxal da sustentabilidade torna impossível de resolver com a lógica que eu estou chamando aqui de aristotélica, né, que é essa lógica binária,
que eu mostrei para vocês lá no início, quando eu falei que era um problema complexo, a sustentabilidade, eu mostrei um gráfico linear, assim, né, de problema detectado, ação e problema resolvido. Com essa lógica, não tem como resolver um problema complexo e ainda por cima paradoxal. Né? É totalmente impossível. E vejam agora por que não tem como resolver com o famoso paradoxo de Gibbons, que é no nível do indivíduo, daí de cada um de nós aí, né? Não estou dizendo nós que vocês façam isso, mas é muito comum que a gente faça isso para determinados atos, né, no nosso dia a dia. Eu sei que os meus hábitos são danosos ao meio ambiente. Pense num hábito qualquer, como por exemplo escovar os dentes com a torneira aberta, ou fazer a barba com a torneira aberta. Ah, isso é ruim, né? Eu sei que é ruim. E eu sei que isso pode ter consequência para mim e para gerações futuras. Ah, mas só fazer isso, não sei o que, só isso. Vocês devem ter discutido um pouquinho com o Bica essa ideia do só isso, né? Nunca é só isso, né? E o nível do indivíduo ele escalona, né, para o nível da sociedade, né? Não adianta, é assim que acontece. Mesmo sabendo que tem consequências, eu mantenho o hábito de consumo ruim, ou o meu hábito de vida, né, no caso, ruim. Por exemplo, a gente vai falar nas próximas aulas aí de consumo de carne. E vocês vão ter uma tarefa em relação ao consumo de carne. Obviamente para quem consome carne, né? Ou que tenha parentes, pais em casa, enfim, quem mora junto consome carne. Provavelmente vários de vocês têm um hábito ruim em termos ambientais em relação ao consumo de carne. Eu não estou falando de consumir ou não consumir, tá? Então vou falar de outra coisa para vocês. E daí eu vou talvez ensinar para vocês como resolver esse problema de vocês, para que o consumo de vocês seja mais sustentável. Ou melhor, para que o consumo de vocês contribua para um modelo sustentável. E daí a pergunta vai ser: vocês vão cair no paradoxo de Gibbons? Vocês vão, mesmo sabendo do que eu vou informar para vocês, que é um problema o hábito de vocês, vocês vão continuar fazendo? Eu tenho certeza absoluta que muitos vão continuar fazendo. E não é porque vocês são pessoas ruins, que vocês são psicopatas, que vocês estão destruindo o meio ambiente e tal. Não é. É uma coisa completamente natural, infelizmente, né, da nossa psique fazer uma coisa dessas, né. Os estudos têm apontado isso, que por esses problemas que eu comentei com vocês, a gente acaba não sabendo enfrentar problemas paradoxais. É um problema grande que nós temos aí. Bom, estou me encaminhando para o final desse raciocínio aí com vocês, dessa aula com vocês. Se a gente assumir que a sustentabilidade é um problema real, e assim como outras coisas, como por exemplo mudança climática, né, que tem a ver com sustentabilidade, são problemas reais, a gente vai ver duas visões aí sobre como os problemas ou verdades, nesse caso aqui, são vistas. Né? O Schopenhauer fala uma coisa super interessante, né, que é uma lição de vida, foi para mim uma lição de vida, espero que seja para alguns de vocês também, que as verdades, né, percorrem três estágios. Né? O primeiro é a ridicularização. Quando uma verdade científica, no caso aqui filosófica ou científica, ela é colocada à luz, né, ela é exposta para a sociedade, quase sempre a grande maioria, uma parcela muito grande da sociedade vai ridicularizar aquela verdade e depois vai combater. E o terceiro estágio é o aceite, é aceitar a verdade como evidente, né? E isso muitas vezes significa que simplesmente pessoas resistentes cansam de teimar com aquela verdade e acabam aceitando, não porque elas entendem, mas por cansaço. Talvez a coisa mais interessante de falar nesse sentido aqui seja a questão do heliocentrismo. Vocês sabem que até bem pouco tempo, em termos históricos, né, geológicos nem se fala, né, que a gente falou sobre essa relatividade do tempo e do espaço já hoje aí, né? Mas em termos históricos, há muito pouco tempo se aceitava que a Terra era o centro do universo. Né? E quando apareceu a teoria de que a Terra girava em torno do Sol, assim como todos os outros planetas, né, do nosso sistema, essa ideia foi literalmente ridicularizada e foi combatida. Mataram pessoas, né, por causa disso. E depois ela foi aceita. Por que ela foi aceita? Será que foi por causa disso aqui? Cansaço? As pessoas entenderam?
tanto dá para assumir que é cansaço, que a gente vê que hoje não só o heliocentrismo é discutido, como a esfericidade da Terra é discutida. Então vejam que coisa absurda. Na Grécia Antiga foi comprovado matematicamente, né, que a Terra tinha uma circunferência, que a Terra era esférica, na época se dizia que era esférica, né? Bom, apesar disso, a gente tem hoje pessoas dizendo que a Terra é plana, né? Então vejam que não é uma questão de entender, é uma questão de aceitar. Então, o problema da sustentabilidade, ele é ridicularizado hoje em dia e ele é combatido por muitas pessoas. Se a gente pegar várias bancadas aí em termos parlamentares, né, combatem a ideia de tomar medidas que, aspas, prejudiquem a economia, porque a gente vai tentar adotar práticas sustentáveis, né, de produção. E esse combate ele vai mais cedo ou mais tarde mudar para o estágio de aceite. É só uma questão de tempo, né? A questão toda vai ser separar o joio do trigo, né? O que é o joio? O joio são desculpem, separar o joio do trigo. Daí o que seria isso? Seria separar as pessoas que estão simplesmente vencidas pelo cansaço, encheram o saco de tentar ridicularizar e combater a sustentabilidade e vão aceitar, tá, deixa esse pessoal trabalhar com isso aí, deu, ou vão entender que é um problema. Mas isso é irrelevante, contanto que a ideia seja aceita, e ela vai ser aceita. Assim como a questão de mudança climática, mais cedo ou mais tarde, a realidade vai bater na porta e vai ser aceita. O Morin, ou Morin, como muitos vão ler, define essas etapas aqui, os estágios, né, do Schopenhauer, como uma reação imunológica natural. Imunológica entre aspas, né, porque claro, não é sistema imune, mas é uma relação imunológica filosófica, né, há ideias novas. Né. A nossa espécie, a nossa natureza humana, tem um problema seríssimo com ideias novas. Né. Raramente, ou melhor, são raras as pessoas que ficam felizes com mudança, com coisas novas. É muito raro isso acontecer. Quase sempre a mudança é vista como um problema. Né? Daí a ideia de reação imune. Né? Nessa fase de ridicularização de uma verdade, ou de uma novidade, ou de uma teoria, se tenta transformar aquilo que desafia, como por exemplo o desafio ou o problema da sustentabilidade, em algo que não deve ser levado a sério. Vocês já devem ter visto isso aqui. Muitas pessoas ridicularizam e desqualificam, e aqui vem a negação por desqualificação, pessoas que tentam falar sobre ou adotar práticas ou tentar fazer com que outras adotem práticas ditas sustentáveis. Né? Por quê? Isso aqui é um mecanismo de defesa super conhecido em psicologia e que é totalmente natural e esperado da nossa espécie, e infelizmente de novo. Né? Então, temos um problema? Temos. Certo? Ponto pacífico até aqui, acredito para todos. A ideia da natureza desse problema é extremamente relativa. Eu posso, se me dá uma paz de espírito maior, levar esse problema e tentar resolver ele do ponto de vista de manter a biodiversidade na Terra e tal. Mas a biodiversidade na Terra, sinto informar para vocês, realmente não se importa muito com a gente, né? Então a gente pode levar para o lado mais pragmático, que é a manutenção da nossa sociedade como ela existe. Nós estamos fazendo algo de concreto para resolver esse problema? Sim, nós estamos. Né? É suficiente? Daí talvez precisaria de outra aula para a gente debater isso, mas tem muita coisa sendo feita. Isso aqui são as metas, né, de desenvolvimento sustentável, que são metas, então elas teoricamente têm que ser atingidas. Né? Vejam qual é a primeira meta. Não tem absolutamente nada a ver com biodiversidade, não está escrito nada de biodiversidade aqui. É eliminar a pobreza, é eliminar a fome, é ter bem-estar e saúde, e é ter educação. E vejam a quinta, igualdade de gênero. Isso aqui, nessa ideia de ridicularização de verdades e de não levar a sério e negar por desqualificação, talvez seja o ponto que a gente mais vê hoje preconceito, né, em relação a essa questão do gênero aqui. E tem muita gente que luta ferrenhamente contra que isso aqui seja uma meta, né, do ponto de vista de desenvolvimento sustentável. Bom, água limpa, energia que seja
que as pessoas tenham acesso, né, a essa energia, que ela seja limpa, etc. Eu não vou ler um por um, depois vocês deem uma olhada, mas tem esses, de novo, das Nações Unidas, isso aqui. Nós temos objetivos, metas em termos globais de sustentabilidade, sim. Então está sendo feito alguma coisa. É suficiente? Depende. Depende para quê? Provavelmente para ter uma sustentabilidade de algumas décadas, sim. De alguns séculos, talvez. De milênios, não. Na minha opinião, daí, né? Na minha opinião e também de alguns outros grupos aí e tal. Mas provavelmente se a gente pensar em termos de milênios, aí a nossa sociedade não, ela está fadada a desaparecer se a gente continuar como a gente está, mesmo considerando isso aqui. Ah, mas isso aí é muito caótico, né? Se for pensar e tal, não dá para pensar assim e tal. Bom, realmente talvez seja um problema a gente falar isso para algumas pessoas, mas para vocês aqui que estão na universidade, acho que é fundamental que vocês entendam o tamanho do problema. E o tamanho do problema tem a ver com o desaparecimento da nossa espécie, sociedade, como ela é e tal. Como que vai desaparecer? Bom, aí vem talvez uma coisa que é um pouquinho mais assustadora, que eu vou mostrar para vocês aqui, e que eu espero não terminar essa aula com vários de vocês um pouco depressivos, tal, mas não fiquem depressivos porque vocês estão entendendo um problema, que é o primeiro passo para ajudar a resolver ele. Esse cara aqui é o Sêneca. Sêneca é um historiador, filósofo, enfim, romano, e ele viveu numa época de Roma muito peculiar. Ele viveu a parte final, o início da decadência, ou na metade da decadência do Império Romano. Então ele teve uma visão muito interessante, porque ele bebia das fontes de filósofos, historiadores antigos, que exultavam o tamanho de Roma, né? a magnificência e tal, a grandiosidade que era a civilização romana. E ele viu isso também, porque ele ainda via Roma. Roma era a grande metrópole do mundo, era o centro do planeta Terra, da sociedade naquele momento. E ele viu que a sociedade estava colapsando, estava terminando. Por isso que tem esse livro muito interessante que fala do efeito Sêneca. O que é o efeito Sêneca? O Sêneca tem uma frase que é essa aqui, ó. Fortune vamos ler como boa fortuna, né? Ou crescimento, como foi traduzido aqui no livro, né? É lento, mas a ruína é rápida. E aqui na tradução do livro, né? É que o crescimento é lento, mas o colapso é rápido. Por quê? O Sêneca mostrou, ou relatou que ele viveu, onde ele demonstrou ou relatou um conceito muito interessante que eu vou mostrar graficamente para vocês, um gráfico bem simples, que a nossa sociedade, a nossa espécie, demora muito para conseguir organizar algo que seja grande, como uma sociedade super complexa como era a romana. Demora muito para conseguir fazer isso. Demora muito para ter um crescimento num nível que possa se dizer que é uma superpotência, como foi Roma, né? E uma sociedade organizada e complexa, como foi Roma. Lembram da ideia de complexidade que eu falei para vocês? O problema da sustentabilidade é complexo, assim como são as sociedades humanas, né? A sociedade romana, ou todo o mundo romano, ele era extremamente complexo. E ele foi aumentando em complexidade ao longo do tempo de forma bem lenta. Só que os sistemas complexos eles têm um problema bem grande, que é esse aqui. Ó. Os sistemas complexos eles crescem muito devagar, ou eles se organizam de forma muito devagar, eles reduzem a entropia de forma devagar, e o colapso é muito rápido. Todos os sistemas complexos que se analisa hoje em dia têm esse comportamento aqui. Esse livro aqui, ele fala não só da queda de Roma, como eu falei para vocês agora, mas ele extrapola esse efeito Sêneca, que eles chamaram, que é o crescimento lento e o colapso muito rápido dos sistemas complexos, para várias sociedades. Por isso que eu falei que as sociedades antigas não eram tão sustentáveis assim como a gente gosta de imaginar. As sociedades, algumas sociedades indo-americanas, por exemplo, que estavam teoricamente, né, num estágio antropológico do Neolítico, se comparar com o que era na Europa, né, há poucos séculos atrás, colapsaram
de forma muito, muito rápida, e algumas delas provavelmente por problemas de uso de recursos naturais, né? Mas a ideia do efeito Sêneca é exatamente isso. Não tem um, um efeito ou uma explicação para o colapso de um sistema complexo. A sociedade romana não caiu. Se vocês lerem esse livro, eu recomendo muito que vocês leiam, tá, pessoal? É um livro muito, muito legal. Tem o primeiro capítulo dele de forma gratuita na internet, se vocês baixarem. E se quiser, tem como conseguir PDF também, de formas que vocês conhecem aí na internet e tal. Ou comprem ele na Springer, que não é tão caro também. É um livro muito legal. Ele fala, o efeito Sêneca tem a ver com não um colapso que o gatilho seja uma coisa única. Por exemplo, tem livros que dentro desse livro aqui estão citados, né, que tentam explicar o colapso da sociedade romana com variáveis super estranhas, assim, como o aumento das lutas de gladiador, como o aumento do valor do pão, umas coisas doidas assim que eles tentam usar como estopins para a queda da sociedade, né? As próprias invasões bárbaras não foram o que definiu o fim da sociedade romana, como a gente aprende às vezes na escola, né? Os sistemas complexos eles caem ou eles se desorganizam, né? Porque isso aqui tem a ver com desorganização, essa queda abrupta aqui. Esse colapso ele é sistêmico, ele ocorre devido à complexidade. E nessa frase aqui resumida desse livro aqui, fala que o efeito Sêneca é mais comumente o resultado da tentativa de resistir à mudança, né? Resistir à mudança em oposição a abraçar a mudança. Então a ideia é que os sistemas complexos eles têm problemas com mudança. Então os sistemas resistem à mudança. E daí quanto mais se resiste à mudança, mais a mudança, aqui o fights back, é mais a mudança revida, né? E em algum momento ela vai sobrepujar a resistência de quem tenta resistir àquela mudança. E aí, muito frequentemente, isso acontece de forma abrupta. Eu estou traduzindo isso aqui simultâneo com vocês, tá? Porque eu não sei, algumas pessoas têm mais dificuldade com o inglês e tal. Essa queda simultânea, desculpem, essa queda abrupta é o que o efeito Sêneca mostra nesse gráfico aqui. Vejam que aqui a ideia de resistir está claramente falando de conceitos sociais, né? Então, numa sociedade, a gente resiste à mudança, né? Então, a ideia de uma mudança de paradigma, tentando incluir a sustentabilidade como centro, como ponto fulcral de tudo que a gente faz, é uma mudança muito grande. E essa mudança está sendo ignorada há várias décadas já. Desde os anos 70 a gente conseguiu ver, em termos de sociedade mundial, através das Nações Unidas, né, que o problema ambiental, que a ideia de sustentabilidade, é um problema. E a gente continua postergando, tentando dar soluções que são só paliativos, né, como o greenwashing que eu falei, que talvez é a coisa mais canalha para fazer, ou mesmo ideias mais amplas, como as metas da sustentabilidade. Né? Mas isso não é uma mudança de paradigma. Só que essa mudança de paradigma vai ter que ocorrer, porque em algum momento vai ter um colapso. E esse colapso não vai ser uma coisa que vai aos pouquinhos acontecendo e vai ter uma curva assim que vai descer bem devagarinho, como mudança climática. Mudança climática, quando isso realmente levar a um colapso, o colapso vai ser rápido, vai ser fulminante, e daí a mudança vai ser forçada sobre nós. Então, quanto mais rápido nós abraçarmos a ideia de mudança, melhor. E aqui, esse parágrafo fala que no fim, esse efeito Sêneca, ou esse colapso, é o resultado do segundo princípio da termodinâmica, que eu falei para vocês aí há um tempinho atrás, que é simplesmente a entropia, né? A entropia fazendo o trabalho dela, né? Fazendo o trabalho dela, que acontece em qualquer sistema. Né? Então, os sistemas tendem ao aumento de entropia, à redução de ordem, só que esse aumento de entropia ele não é gradual, ele é abrupto. Então a ordem deixa de existir de forma muito, muito rápida. E nesse livro fala sobre essa ideia de colapso social projetado para as nossas sociedades, né, como consequência de problemas ambientais, ou como consequência de não se adotar a ideia de sustentabilidade como o principal
eixo da nossa sociedade. Bom, então talvez com tudo isso que eu falei para vocês nessa aula, vocês devam ter concluído que não tem esperança. Então não tem esperança? Será que a Terra vai virar um negócio desse aqui? Vai virar uma cidade dessa, coberta de concreto, e tudo que tem de biodiversidade vai acabar, e a gente vai decidir, enquanto sociedade, que a gente quer viver. Pessoal, assim, vamos viver mais uns 500 anos aí, cobrir a Terra de concreto e viver como a gente está vivendo hoje, sociedade de consumo que está legal. Será que vai ser assim? Provavelmente não. Não, e tem esperança. Mas essa esperança passa por mudanças drásticas, por uma ideia de efeito Sêneca, por um colapso, por uma mudança de estado muito rápida, e essa mudança não é aceita por todo mundo. Na verdade, ela é aceita por bem pouca gente consegue ver isso aqui como um problema real do tamanho que ele é. E daí os paliativos que a gente toma, como por exemplo essas metas, né, para desenvolvimento sustentável, nos dão certo fôlego, né, certo fôlego enquanto sociedade para existir por algum tempo aí. Quero terminar essa aula com duas frases para vocês. Essa primeira eu uso em várias aulas, do Levi Strauss, que é: devemos ter mais respeito pelo mundo, que começou sem um homem e acabará sem ele. Faz a gente pensar, né? E essa frase aqui, provavelmente alguém já falou, tá? Mas eu nunca vi ninguém falar, então isso aqui eu já falei em algumas aulas, eu estou assumindo ela como minha. Mas na minha concepção nós precisamos da Terra, né, com T maiúsculo, como planeta para viver, mas a recíproca não é verdadeira. Como a gente viu, em termos geológicos, nós somos um soluço aí na história evolutiva do nosso planeta e da biodiversidade como um todo, e a biodiversidade não precisa da gente. Nós temos, como vocês já viram nessa disciplina até o momento, uma obrigação moral para com a Terra e para com a biodiversidade, porque nós somos, teoricamente, a única espécie que nós conhecemos no universo que tem propriocepção, que consegue entender a ideia de valor, que consegue pensar e projetar ações futuras e entender a repercussão das nossas próprias ações. Sendo assim, nós temos um dever filosófico, moral, né, uma obrigatoriedade moral com o nosso planeta, mas a gente pode pensar também um pouquinho de maneira egoísta que ele, na verdade, não precisa da gente. A gente, por mais que a gente consiga detonar ele vai continuar existindo depois que a gente sair daqui. Então a gente deveria começar a pensar um pouquinho na gente para usar a sustentabilidade como um meio de vida e a sustentabilidade como uma ideia simples, quase como usar cinto de segurança quando a gente senta no carro aí. No início ninguém usava, no início o pessoal falava mal, falava que era uma besteira, que não tinha sentido, que cinto só atrapalhava, machucava o peito, enchia o saco. Hoje em dia, eu acredito que todos vocês aí, que são, todos acredito mais jovens que eu, sentam no carro, a primeira coisa é botar um cinto, é automático. Então, no início, vem a negação, ridicularização da verdade. Depois vem o combate. Tem pessoas que combatem aquela verdade por um bom tempo. E depois vem a aceitação. Então a aceitação vai vir. Eu espero que essa disciplina ajude vocês nessa aceitação, que ela seja mais rápida do que para a maioria. Até a próxima aula, pessoal. Um abraço.